Estamos começando mais um programa Veteranos Futebol Clube, programa que está direcionado à divulgação dos eventos, dos trabalhos realizados pela FUVESMA. Nessa primeira série de programas, estamos trazendo aqui os coordenadores das várias categorias, né, para até vocês conhecerem, aqueles que não conhecem. Às vezes o pessoal joga lá nos 60, não sabe quem é que está coordenando os 50, não sabe, não conhece, às vezes até conhece vocês, mas não sabe o que estão coordenando. Que existe agora uma maneira diferente, né, de dirigir a FUVESMA, conforme a gente está trazendo aqui para vocês terem esse conhecimento. Hoje, o nosso papo é com a categoria de 50 anos, dois Paulinhos, né? Se um Paulinho já incomoda, imagina dois, né? O Paulo Inácio, que é do Medianeira, né, para ser mais preciso, e o Paulinho, que é do Juventus, né? Isso. Então, das equipes, né? Não é que estejam aqui estão representando a FUVESMA aqui como coordenadores da FUVESMA. Primeiro, satisfação em recebê-los aqui, né? E parabéns por se doarem, né? Por essa atividade que é a FUVESMA. Obrigado, Testa. Obrigado, Testa. Em nome do Medianeira, em nome da FUVESMA, aqui só tenho a agradecer, né? Nós viemos prestigiar o nosso futebol amador, representar a FUVESMA aqui, né? E falar da nossa, vamos falar bem no português, a nossa cachaça do final de semana, que é o nosso futebol amador de Santa Maria. Bom, nós vamos bater um papo aqui, né, e discorrermos sobre a categoria de 50, mas também gostaria de saber de vocês, assim, ó, eu acompanho a FUVESMA há bastante tempo, tive agora um tempo, um hiato um pouco afastado, aí, decorrência até desse problema médico, mas a gente sempre acompanhou, a FUVESMA sempre foi uma entidade bem organizada, bem trabalhada, mas ela cresceu. E aí as coisas são mais exigidas, né, por parte de dirigentes. E vocês evoluíram, né, bastante com essa divisão de responsabilidades com as coordenações. Primeiro, eu queria que o Paulo Inácio me colocasse assim, a sua ideia a respeito disso, se vingou, se não vingou, se ficou mais fácil de coordenar ou não, com essa nova etapa que vocês estão fazendo com a coordenação sendo dividida a responsabilidade com as várias categorias, Paulo. Teste, assim, ó, no meu ponto de vista, assim, ó, ficou bom de trabalhar, entendeu? Difícil é organizar 100%. A gente tenta fazer o melhor possível. As categorias são divididas entre o 35, 45, 50, 55, 60, 65 e 70. Cada categoria tem seu coordenador, né? É difícil deixar todo mundo satisfeito. A gente tenta fazer o melhor possível para o nosso amador de Santa Maria, né? A gente tenta ajustar da melhor forma possível. A gente sabe que o Maurinho, o Everaldo, toda a diretoria da FUVESMA trabalha incansavelmente para deixar todo mundo satisfeito, né, no sábado, mas não é fácil. A gente tenta se organizar e conversar entre todos. É isso aí no momento. Paulinho. Boa tarde, Tess. Boa tarde, Inácio. Prazer novamente estar no seu programa aqui, né, hoje para falar sobre o veterano de Santa Maria. Incumbiu a nós, né, a eu e o Inácio, assumir como coordenador dos 50. Essa função de coordenador, ela foi criada, se não me engano, em 2023, né, com ideia assim que o Maurinho assumiu, de delegar, né, ajudar a diretoria da FUVESMA a entrar, a organizar o campeonato. Aí foi criado esses coordenadores para que a gente possa, né, dentro da categoria, fazer a divulgação do que é comentado em reunião, do que é decidido na diretoria, e a nossa função é passar, né, para os diretores de equipe, que sucessivamente passam para os seus atletas as ideias, né, as determinações, como que o campeonato vai funcionar, né, quais as determinações da diretoria. Então, a gente está fazendo um trabalho, nós assumimos o ano passado, né, e aí, por unanimidade, delegaram novamente para que a gente ficasse no cargo. Fizemos um bom trabalho, acredito eu, né, porque não teve nenhuma reclamação das equipes. E a gente sabe, como o Inácio falou, não é fácil organizar, né? Nós que somos diretores de equipe, né? Então, a gente, dentro da nossa equipe, a gente sabe como é que é esse trabalho, como é que é pesado. Mas, graças a Deus, está dando tudo certo, né? A competição está fluindo, as categorias tá tudo certo. E é uma satisfação estar trabalhando nesse sentido aí. Inácio, quem não conhece aí a trajetória do Inácio,
Eu já conheci o Inácio do Medianeira. Sempre foi Medianeira ou alguma equipe antes tu andou coordenando o Inácio? Não, Tess, assim, ó, eu sempre fui do jogo do veterano, tá? Quando eu jogava, há muitos anos atrás, eu jogava com o Otalício Monteiro no Benfica. Sim, no Benfica. O Everal até acho que jogava contra mim. Aí lá eu jogava no segundo quadro, quando existia hoje, na Volta Jubi, ele tem um sucata, acho que era do Valdir, e eu moro no patronato ali. Então ali eu era do futebol, jogava salão durante a semana, final de semana eu jogava na várzea. Aí tive lesões de joelho, coisa e tal, até hoje tenho. Aí larguei de mão, fui para tal de rodeio campeiro. Aí não queria mais saber por causa das lesões, eu gosto, né? Aí... Andou no rodeio? Não deu no rodeio porque eu entrei na Medianeira. Aí eu estava no rodeio campeiro lá, e o Elias, que era o presidente da FEM, eu era o vice dele, ele coordenava essa parte aqui. Do esporte. E ele infartou lá nas Dores, no jogo Medianeira e Dores, na beira do campo lá. E eu estava no rodeio, lá no Verde, me ligaram. Tu vai ter que vir e fazer essa mão para nós aí, fica aí. E tô aí. Aí voltei pro futebol. Voltou já. Larguei o rodeio. Ele voltou para veterano com a FEM. Aí me convidaram, nós tínhamos 40, 45, Medianeira existia, tinha isso aí. E era o saco de pancada. Aí, eu vou entrar, mas eu não gosto de perder. Aí começou uma etapa nova. Olha, nós vamos melhorar bastante no que der, né? Vamos envolver os funcionários. A gente tem 7 ou 8 funcionários no meio, que jogam, amador, que jogavam, tem uns que jogaram no Liverpool, o Dal sempre jogou lá, o Clairton, então são vários jogadores. E o João também apoia bastante o esporte dentro da empresa lá, né? A empresa também gosta, né? Mas o suporte maior quem dá é a gente. No caso, eu me envolvo bastante de contratar atleta, organizar o futebol, né? O João, ele é o treinador, ele também é o gerente de tráfego nosso da empresa, que quando ele está aí, eu deixo para ele treinar. Quando ele não está, eu assumo a bronca, mas eu estou sempre na volta, na beira do campo, a gente troca uma ideia, ninguém é dono da verdade, ninguém faz nada sozinho, a gente é um grupo, que nem na nossa diretoria da FUVESMA. A FUVESMA cresceu porque está sendo bem direcionada, bem identificada pelo Mauro, pelos diretores que está em volta dele, porque sozinho ninguém faz nada. E o Medianeira foi assim, foi evoluindo. Hoje, graças a Deus, a gente tem um 50 bom, né? Não quer dizer que seja bom que não vá perder. Qualquer momento a gente perde. Perdi uma semifinal para o Paulinho, do Juventus, lá no Charrua. Parabéns, eles foram campeão. Né? Futebol é isso. Futebol é amizade, futebol é saúde. Envolve vários fatores. Esse é o Medianeira que a gente quer pra gente. Sem dúvida nenhuma. Paulinho conhece desde que metia a bucha, né? Mas sempre foi Juventus, né, Paulinho? Isso. Chegou a passar por alguma outra equipe? Às vezes a gente dá uma saída, volta. Isso, não. Eu no veterano, quando o Juventus, acho que em 2019, parou por causa da pandemia ali, né? 2019 e 20. E aí o pessoal se dispersou. E aí eu tive convite do pessoal do Locomotivadores, né, para jogar no 40. E aí a única equipe que eu joguei fora Juventus, quando comecei a participar do veterano, primeiro foi o Independente, e depois o Locomotivadores. Essas duas equipes que eu joguei fora Juventus. Depois voltou para o Juventus. Depois voltei para o Juventus. Dentro dessa nova ideia de coordenadores, né? Acho que é um facilitador grande, porque eu acompanhei algumas reuniões da FUVESMA, acompanhava quando dava, e sempre tinha aquela dificuldade, às vezes tinha um problema lá nos 40 anos, aí o cara de 60 se metia, o outro de 50 se metia, não, porque comigo que acontece isso, e ninguém não chegava quase a um consenso. Assim, cada categoria, eu acredito, né, está resolvendo seus próprios problemas com vocês, entre elas mesmos, os problemas da categoria. Aí você depois leva a direção, é por aí, né? Isso. A função do coordenador, como eu repito, né, foi em 2023 que foi criada, né, através quando o Maurinho assumiu a presidência, através com ideia junto com Charopem, Everaldo, aquele pessoal ali, os mais cascudo no futebol do veterano, como a gente se diz, né, foi lançado a ideia de ser criado, né, coordenadores para as diversas categorias. Então tem coordenador 35, tem do 40, tem do 45, 50, 55, 60, 65, 70. Fica melhor para a diretoria da FUVESMA
que os coordenadores, né, dentro das suas categorias, que façam reuniões, debatam, né, o que pode melhorar dentro da categoria. E levem para a direção, através, né, da nossa função, minha e do Inácio, para que leve ao presidente e consiga se resolver da melhor maneira possível dentro da diretoria. Né? Então, cada diretor de equipe, tragam as ideias, né, para nós, que a gente reúne e leva ao conhecimento do presidente para que em reunião seja debatida essas situações aí para melhor da competição. Né? É isso aí. Inácio, eu acompanhei já algumas jornadas aí do Medianeira, e eu sempre me chamou a atenção, tu é um bom gestor de pessoas, eu via, tu acompanhava bem o grupo te ouvia bastante, mas já teve alguma passagem agora complicada depois que tu assumiu a coordenação? Sempre tem aquele jogador que acha que tu, sendo coordenador, tu vai puxar lá pro teu time, né? Tu já teve algum jogo, teve alguma saia justa nesse sentido alguma vez? De atleta meu, assim, direto, não. A gente troca bastante ideia, assim. O João, tu que é coordenador, tu vai lá e pergunta tal coisa, vê se tu consegue isso. Aqui na FUVESM, quando eu estou na FUVESM, eu sou diretor da FUVESM. Eu digo para ele assim, não confunde eu. Beira de campo, eu sou medianeira. Porque não é só essas coisas que acontecem internas, entendeu? A gente vai jogar em qualquer lugar ali, ó. Se eu for jogar na SUF, um exemplo, né? Vou dar um exemplo, medianeira, a SUF, não vamos jogar contra a SUF, não tem 50. Mas qualquer outro lugar que a gente for jogar, a gente... tu é da diretoria da FUVESM. Deve ter acontecido com o Paulinho também. Eles enxergam nós diferente, entendeu? Jogos passados, eu não vou citar nomes, onde a gente jogou. Tu escolheu a arbitragem. Nós nem sabemos quem vai apitar a partida sábado. A gente não tem acesso, entendeu? Nós, diretores, não temos acesso com árbitro nenhum. Eu, da minha parte, não. Se alguém tem algum diretor que procura saber, o Ignácio não faz isso. O Ignácio entra no intercâmbio, se perder, perdeu, se ganhar, ganhou. É difícil, tem pessoas que observam diferente, acham que a gente tem o poder de comandar tudo, e não é assim. No campo ali, a gente é medianeira. Durante a semana, a gente tem, que nem o Paulinho citou ali, a gente tem um grupo de diretores, coordenadores de equipe, nós somos diretores e coordenadores de equipe, dentro desse grupo trocam uma ideia com nós. A gente podia melhorar o regulamento, o que tu acha? Vale saldo de gol? É sorteio? Essas ideias a gente pega dentro do grupo e leva para a diretoria da FUVESM. Se a diretoria achar melhor votar ou aceitar essa forma de disputa, a diretoria da FUVESM que vai decidir, entendeu? Mas eles montam todo um croquis numa reunião. A gente fazia reunião antigamente com o Xaropem, presencial. Hoje a gente não faz nenhuma, fizemos, né, Paulo? Tentamos fazer uma, mas não deu certo, porque o pessoal não participou. Nós somos 12 equipes, né, na categoria mas 50. Eu, no meu ponto de vista, olhando assim, presencial é bem melhor que online, porque daí tu... Resolve, conversa e resolve na hora. Eu quero assim, se o grupo aceita, se der mais da maioria ali, a gente decide ali, né, Paulinho? Não leva nem para consentimento da presidência, da diretoria. Sim, vocês levam a questão resolvida. Aí foi votado em reunião. Essa fórmula aí ficou bem melhor para nós. Eu gosto de trabalhar assim, entendeu? Nessa parte, reunir o pessoal, mas é difícil reunir. E o pessoal sempre olha para a gente diferente. Paulinho, algum saia justa aí, Paulinho, nesse sentido? Não, tem bastante, que nem o Inácio falou, nós que somos coordenadores da equipe e fazendo parte, coordenadores de categoria, fazendo parte da direção da FUVESM, ainda coordenando o seu próprio time, a gente ouve bastante coisa dentro de campo. Como o Inácio falou, escolheu o juiz, escolheu o melhor campo, isso e aquilo, a gente não tem ingerência sobre isso. Existe uma comissão de campos, né, que faz as tabelas, faz a distribuição, que hoje é o Everaldo que faz, que não é fácil, né, são várias partidas, são 70 e poucas equipes para fazer a distribuição. Então, ele como diretor, né, como da categoria, coordenador da categoria 55, também tem essa função de ser o responsável pela grade, né, fazer essas escalas. A arbitragem é outra, né, outra comissão que faz, que ele tem as diretorias
dos árbitros, né? Então a gente não tem gerência, mas a gente mesmo assim nos campos ouve que ouvindo, né? porque é diretor da FUVESM, é beneficiado por isso, por A ou B. Não, a gente não tem gerência, então é complicado, mas a gente entende o outro lado, aí a gente procura, né, assimilar da melhor maneira possível, tentar ajustar, conversar, tentar fazer com que o pessoal saiba que nós estamos ali, né, coordenando o nosso time, né, como diretor, o diretor do Juventus, Inácio do Medianeira, a gente coordena nosso time. A FUVESMA tem nada a ver naqueles 90 minutos ali, então o pessoal não está sabendo separar, mas a gente, né, tem a consciência de como é que é, e tem o jogo de cintura e a gente consegue administrar. Porque tu já reclamou algumas vezes, então tu já sabe, quando era jogador tu reclamava também, né? Agora como diretor tu entende o jogador, tem que ter o jogo de cintura, né? Tem o jogo de cintura. Tem que ter o jogo de cintura. Às vezes com a cabeça quente dentro do campo tu acaba dizendo coisas que tu não quer dizer muitas vezes. Bom, a gente, até vocês falaram no Everaldo, eu gostaria até de citar aí, o pessoal tem que entender as situações muitas vezes e compreender. Olha, eu não queria estar na perna do Everaldo. Exatamente. Para ter que dividir, cada vez diminui mais o número de campos e aumenta mais o número de equipes, né? Isso, sim. Cada vez tem menos campo para trabalhar e aí aumenta o número de equipes. Então não é fácil conseguir colocar tudo dentro do papel e contentar todos, né? Exatamente. Acaba não. É muita equipe. Eu não gostaria de estar num grupo, né? Como era antes, assim, o grupo total. Hoje se divide por. Aí o cara toma um trago lá e bota bobagem no grupo, né? Aí o cara tem que estar vendo aquilo, tem que estar lendo aquilo ali e aguentar no nosso peito. Exatamente. Então não é fácil. Muitas vezes o problema é esse, né? Que o cara toma uns mel aí e às vezes perde um pouquinho a cabeça e acaba dizendo bobagem. E o cara tem que ouvir, ficar quieto, aguentar no osso do peito. Então não é fácil isso aí, né? É complicado. Sim. Hoje em dia é fácil, né? Existem esses grupos de WhatsApp, foi criado, né? O cara vai lá e bota bobagem. Vai lá e bota qualquer coisa ali, como o senhor falou. Então o cara toma umas canjibrina a mais, aí acha no direito de ir lá e reivindicar, falar, né? E é complicado, mas o pessoal sabe administrar bem isso aí, que nem tem o presidente Mauro, né? E o próprio Everaldo. Eles estão praticamente em quase todos os grupos ali, tem grupos de campos, né? Tem grupo dos 55, tem grupo dos 60. Então, o presidente, ele está praticamente em quase todos os grupos. Ele vai ali, olha, tenho certeza que ele só dá uma olhadinha, mas não fala nada. Né? Porque é complicado. Tu chegar lá no grupo e tá falando alguma coisa, não. Sim, bater boca, né? Isso, bater boca não é por ali, né? Eu sou mais ou menos parecido assim, essa pessoa. Eu olho bastante, eu tenho muitos grupos, bastante. Então, se é para... Tem muita gente que fala ali para ganhar um pouquinho, espichar alguma coisa, entendeu? Então, se tu não falar, tu não dá... Se mata, não mata. Mata, tu entendeu? Não deixa se quanto espichar, mais criar mais alguma coisa. Porque a nossa ideia é fazer o futebol andar. E andar com qualidade. Aí eu vou para a beira de campo, peço meus atletas. Acontece, qualquer grupo tem atleta que chega firme, é um pouco mais violento. Violento que eu digo, chega firme. Eu, olhando assim, eu sei que tem atleta que chega forte, mas não tem nenhum atleta assim com outras intenções. Uma índole. Não existe isso. No Medianeira, a gente pode, se tem, eu não estou sabendo, entendeu? Mas acredito que o nosso futebol aí tem muitas vezes assim que tem atletas que são desleais, entendeu? Porque aconteceu até nos 65 ou 70 ali, que quebraram, que furou. A lesão foi do Marinho, né? Marinho, 65, Eu tive na Copa Verão, o Sandro Palharini quebrou o tornozelo, né? Ele tá voltando, tá jogando, deve estar em Santa Maria hoje. Então, assim, ó, a gente vai para jogar nosso futebol. É saúde futebol, não é para te segunda-feira não poder trabalhar, levar teu sustento para tua família, entendeu? A gente vai lá para fazer o nosso espetáculo, que é jogar futebol. Inclusive vocês, né, fazem parte, né, dessa administração da FUVESM, mas tiveram medidas certeiras aí. Alguns reclamam, vejo que alguns reclamam, se queixam, que são muito duras as penas, mas acho que depois, aos poucos, pode até suavizar, mas no início tinha que fazer isso aí para dar uma trancada, né, para realmente impor um pouco, fazer o pessoal cumprir um pouco as determinações e respeitar mais um pouco, também ter mais um pouco de respeito pelos coordenadores, respeito pela arbitragem, respeito pelo adversário, né? Então, acho que isso aí também foi uma atitude que, a princípio, pode parecer assim
indigesta, né? Que o cara foi lá, o cara bateu no juiz e saiu todo o time. Tá, mas acontece assim, o escobeiro não estava ali, não dava para segurar um pouco o cara. O dirigente, de repente, sabe que aquele cara é complicado, então não bota no time. Não escreve ele. Não escreve, rapaz. Sabe que aquele cara é complicado, que ele já tem um passado. Pode um dia um cara, eventualmente, numa explosão, fazer uma coisa que nunca fez. Aí, tudo bem. Mas, geralmente, são sempre os mesmos. Então, se o dirigente souber, rapaz, esse cara é complicado, ele vai me botar no mato. Não faz, né? Você não leva, né? A gente que está aí no meio aí, a gente já sabe. Geralmente, quem reclama, quem está sempre achando que não está bom, eu hoje já enxergo tudo isso aí, entendeu? Sempre os mesmos. Sempre os mesmos. Faz parte, né? Sim. É 1000 vezes tu ficar quieto, às vezes observar bastante, não vai ficar batendo conta. Futebol é para ser jogado nas 4 linhas, saiu dali, pode reclamar, pode contestar, vai valer o resultado dentro das 4 linhas. Vocês muitas vezes fazem o papel de psicólogo, né? Porque o pessoal, às vezes, que não acompanha aí, veteranos, não sabe que às vezes a resenha é mais forte do que o jogo. Exatamente. O pós-jogo, né? Foi bem na colocação. Então, ali muitas vezes o cara sai de casa com problemas, tem problema profissional, alguma coisa assim que não conversa, não desabafa, e ali depende do trago, conversando com a parceria que tem, né? O esporte é um esporte coletivo, tu acaba te envolvendo com a parceria, tu acaba vendo que é um grupo, né? Um grupo legal, tu expõe muitas vezes problemas, né? Pessoais, aí acaba a pessoa não dando, dizendo assim, dando conselho, que o conselho não se dá, né? Se fosse bom, te vendia, né? Mas conversando, né? Explicando, mostrando até experiências próprias, vocês acabam sendo até meio que um psicólogo ali no meio do grupo, né? Exato, Tess, assim, ó, voltando um pouquinho à parte do regulamento, né? Sobre a rigidez do regulamento. Esse regulamento sobre o atleta, né, bater na equipe, isso aí já vem desde que a competição de veterano foi criada, que foi um dos criadores, foi o meu tio, o Horácio, né? Então, desde aquela época já foi determinado. O atleta agrediu a arbitragem, a equipe é eliminada. Como tem bastante gente contestando que então, são 25 atletas, né? Um bateu, os outros 24 vão ser penalizados. Muita gente está querendo que mude esse regulamento, até já está sendo estudado pela diretoria. Pode ser, pode, mas tem que ser estudado com calma para não abrir brecha para, né, que a violência volte. Tem que ser aos poucos, né, gradativamente, tem que ser aos poucos. Então, o atleta, como tu falou, o atleta às vezes acontece algum problema em casa, no trabalho, ele acaba levando para dentro do campo, né? Então, nós, pelo menos eu trabalho, né? Acredito que eu acho que todos os diretores trabalham dentro da sua equipe. Então, a gente conversa. Conversa antes, a gente marca sempre 30 minutos antes do início da partida para reunir, conversar, debater. Eu mesmo pergunto para os atletas, né, se está todo mundo bem, se está tudo ok, vamos para o jogo. Então, a gente tem que... E fora os grupos, né, dentro do WhatsApp mesmo, a gente troca uma ideia, né, se alguém está com algum problema, alguma coisa assim. E aí que a gente começa a resolver também essa parte agressiva do atleta, né. Eu mesmo, né, no Juventus no ano passado, inclusive... Casualmente era contra a equipe do Medianeira, um atleta teve uma atitude ali, a minha equipe acabou sendo eliminada, né? Então a gente sente na pele. Eu senti na pele. E a gente sempre sabe que o Juventus sempre foi um time que sempre cumpriu foi, o regulamento, sempre que cumpriu o regulamento. O Medianeira também. Exatamente. A gente conhece as equipes que dá confusão. Exatamente. Aquele jogo Medianeira-Juventus ali, que nem eu falei aquela vez lá. Eu acho que daria para ter conversado mais por parte, né, da arbitragem, mas o juiz decidiu... Como consta no regulamento. O juiz usou o regulamento e o regulamento está ali para ser cumprido. Se vai ser alterado, vão mudar a forma disso, aquilo, o atleta é punido, né? Então, está sendo estudado. O presidente já está, né, com umas ideias aí, vamos ver o que vai ser resolvido aí para a próxima competição. Né? E a FUVESMA, né, dentro disso que a gente conversava, esse trabalho da resenha aí, é um trabalho social importante, né? Porque muitas vezes, até profissionalmente, o pessoal é ajudado, né? Às vezes o cara é autônomo. Mas aí tu arruma de repente uma pintura para ele fazer, arruma um muro, depois arruma até um emprego, muitas vezes. Então, acho que isso aí é bom que o pessoal saiba que
tem muita coisa além do jogo, né? Exatamente. O jogo é ali para te praticar 90 minutos, mas às vezes tem um trabalho social a semana inteira com as pessoas, né? Sim, a FUVESM, assim, ó, tem essas cestas básicas que são cobradas por penalidade de atleta que cumpre suspensão, as próprias cestas básicas, elas voltam para algum jogador que necessita, alguém carente, o lar de vovozinha, a instituição de caridade, entendeu? Então, assim, a FUVESM, ela evoluiu muito, cresceu, né? É uma marca, né? A FUVESM, eu acredito, assim, muito nela, desde que a gente está junto ali com o Maurinho, com o Everaldo e com o restante da diretoria ali, ó, ela cresceu muito. Os campos, quantas ajudas para corte de grama a FUVESM dá? Maquinário, não sei se aluga ou se empresta, mas consegue alugar sim, se precisar, entendeu? Aí corte de grama eu sei que dá, porque a gente tem que ajuda a pagar os cortes de grama, entendeu? Então, assim, a FUVESM não é só a administrar o esporte, ela ajuda pessoas carentes, corte de grama, uma obra dentro de um campo de futebol. A gente ajudou o corte de grama ali no 14 de julho, no Kennedy, aonde mais? Acho que lá aqui no Lopes, ele teve um período, agora não está mais, esse campo não está mais também. Uhum. Mas a gente ajudou alguns corte de grama aí, vários corte de grama dentro da competição. Não nesse período de umidade, agora de muita chuva, né? Mas eu sei que porque passa por mim e pelo Maurinho essas coisas. Não? Então a FUVESM abriu um leque muito grande na cidade, com apoiadores. O Everaldo corre muito atrás de apoiadores, de marketing, que trabalha nessa área. E a tendência é a FUVESM cada vez mais evoluir. Um parênteses aí para a gente brincar um pouco. Já houve casos em vocês na resenha de mulher ir buscar o marido lá, brava, lá, e arrumar confusão com vocês? Da minha parte, da equipe não. de vocês lá no houve, né? Olha, na minha parte nunca aconteceu, até porque que os meus atletas... Eu já soube de história lá que a mulher teve que buscar ela de madrugada e o cara estava tomando trago lá. A maioria dos meus atletas aí, do nosso pessoal, as esposas participam, vão junto, né? Inclusive participam da resenha. O Juventus hoje mesmo tem uma torcida feminina que chama-se torcida Juventina, né? Juventina feminina, um negócio assim. Então as esposas participam, os filhos participam da resenha, tem aquele bate-papo, aquela descontração. Então é importante a esposa participar com o esposo, né? Levando os filhos, participar bastante, se envolver junto. Então para nós é gratificante isso, né? Até que o atleta rende mais, né? Tentando lá com a família, com o filho, com a esposa. Convivência social, né? Exatamente. Essa é a função também, né? De nós aqui, coordenadores, né? Fazer com que os diretores de equipe levem as esposas, pai, mãe, filhos ali, né? Para participar, ver a competição, ver os jogos, participar ali, torcendo, gritando. Isso é bem importante também. Bom, você falou quantas equipes são mesmo? 74 ao total. Não, nos 50 categorias de vocês? 12 equipes. Quais são as equipes? Medianeira, Juventus, Grêmio, Colorado, São Paulo, Figueira, Ponte Nova, Arsenal, o de lá de União Itaara. Fechou 11, né? 11, falta 1. Bom, a fórmula, depois de se lembrar, a fórmula da competição, classificam quantos? 8? De 12, né? Primeira fase, 12, né? Todos contra todos, 11 jogos. Classificam-se os 8 primeiros. Aí mata-mata? Isso. Aí vai tudo para um pote. Sorteio. É sorteio. Antigamente tinha aquela primeiro contra o oitavo. Mas às vezes já nascia morto. Já nascia morto, porque os times, né, os mais ricos aí, como você diz, que tem alguns times ricos, né? Pegava os mais fracos e não dava chance. Por exemplo, o primeiro pega o oitavo. Teoricamente, né, entre aspas, o oitavo seria o time mais fraco. Vai lá no primeiro jogo, toma 6-7. Na época tinha saldo, né? O segundo jogo não vai conseguir juntar 11. O cara fica já está morto, desmotivado para ir, já está morto.
né? Então agora com essa nova determinação que foi, né? Acho que em todas as categorias é assim, né? Dá chance pro time, né? Aí que Menos qualificado. Então vai tudo pro pote. Tem uma vantagem que o segundo jogo é em casa do melhor Isso, campanha. melhor campanha. Exatamente. Aí que eu falei aquela hora, a gente decide dentro do grupo o regulamento, entendeu? O regulamento não seria esse, mas fica bom para todos, que nem ele colocou, sempre dá os mesmos, sempre, né, o menor, não desconsiderando a equipe de ninguém, mas o menor nunca chega, coisa e tal, tu tem a chance, entendeu? Troca ali, porque não tem saldo de gol, é mata-mata, tu vai lá, ganha, se fizer 1-0, tá dentro de novo, vai pros pênaltis, entendeu? E volta a equipe. Legal, né? Bom, alguma coisa que a gente deixou de colocar aqui, vocês gostariam de posicionar? Alguma sugestão para a FUVESMA, ou mesmo alguma mensagem para os veteranos? Olha, a mensagem que eu tenho, né, como diretor de equipe Juventus e coordenador da categoria 50, é que as equipes, né, digo em todas as categorias, trabalhem mais, né, dentro das suas equipes essa ação social aí, né, incentivar o pessoal, como mesmo dissesse, nós temos 77 equipes. Nós temos mais de 2.300 atletas e diretores. E dentro nós temos vários profissionais. Nós temos pedreiro, pintor, nós temos advogado, médico, então juiz, nós temos, né? Então, se as equipes trabalharem em prol, né, dessa ação social, que nem falou, eu conheço um pedreiro, vamos dar um serviço pro cara. Eu tenho um serviço, preciso de um probleminha de advocacia. Eu tenho para te indicar. Isso é importante dentro das categorias, né? Então a gente trabalha com isso aí. Então acho que o meu recado é esse, que o pessoal, os diretores de equipe, né, se empenhem mais nesse quesito, nesse sentido aí de divulgar mais. Porque a FUVESMA hoje o nosso campeonato é o maior do Brasil, se eu não me engano. Acho que um dos maiores. Um dos maiores. Né? Então a gente tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar para que essa divulgação chegue em todos os atletas, em todas os níveis sociais aí. Inácio? A minha mensagem seria que o nosso futebol amador cresça, né, cada vez mais, dentro da criatividade de cada um, que nasça dentro do nosso futebol amador um Ronaldinho Gaúcho para incentivar o nosso futebol, para levar adiante, que venha a geração do 35 e continue o trabalho nosso que esteja fazendo, sempre cheio de boas intenções, né? Quando assumirem futuramente os dos 35 uma diretoria, enxergue que não é fácil administrar 74 equipes e deixar todas as 74 satisfeitas, né? Porque o nosso futebol amador aqui, nos traz muitas alegrias, traz a família, até os avós vão olhar jogo. Quem jogava, eu vi no Imembuí ali um senhor, acho que é o pai do Xareco, que jogava bola, entendeu? Hoje ele vai assistir os filhos dele jogar. Então, isso aí, pra mim, é muito gratificante. Meu pai não jogou muito futebol porque machucou um dedo, não quis saber mais. Meu filho jogou até os 15 anos, disse, pai, não quero saber mais. Foi pro quartel lá, disse, olha, não quero mais futebol. Aí, é essa a mensagem que eu digo, deixar o nosso futebol amador engrandecer, né? Nós vamos procurar sempre fazer o melhor possível, dentro do possível, né? E vamos curtir nosso futebol amador, essa é a minha mensagem. Sem dúvida. Grande abraço para vocês, né? Parabéns pela doação, né, que vocês estão tendo, porque realmente já tem equipe para cuidar, né? Ainda agora cuidando da categoria de 50 anos da FUVESMA, mas realmente a coisa está desenvolvendo, graças ao trabalho de vocês, e a FUVESMA está cada vez crescendo mais. Parabéns, né? E fica aí o exemplo para quem está nos acompanhando aí também de outros esportes, que a coisa sendo bem organizada só tende a crescer. Né? Certo, eu em nome da FUVESMA e do Juventus agradeço pelo convite, né? Participar desse bate-papo aí, e estamos sempre à disposição lá dentro da FUVESMA, até mesmo dentro do Juventus, aí para o que precisar, aí a gente está sempre à disposição. Muito obrigado. Legal. Valeu, Tess. Obrigado pelo convite, né? Em nome do Medianeira, em nome da FUVESMA, né? Obrigado pelo apoio que está nos dando, esse espaço aí para a gente vir aqui trocar essa ideia aí.
E a FUVESMA está à disposição de vocês também. Muito obrigado. E vê se tu ficar com pena do Paulinho, não passa com o ônibus por cima dele. Hein? Grande abraço, até o próximo. Valeu, obrigado.